Glória a Jesus. Irmãos, abram no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, verso 30. Irmãos, muitos falam do anticristo. E sempre que troca o Papa, tem alguém dizendo que esse é o anticristo. Toda vez que alguém fica em evidência no mundo, né, de alguma forma mundialmente conhecido, alguém já aponta, fala esse é anticristo também. E quando nós lemos o Evangelho, né, os irmãos vão perceber, em alguns textos, que os apóstolos de Cristo já falavam, esse é o anticristo, né? O apóstolo João, ele dá algumas referências de um anticristo. Os irmãos vão ver na leitura. E o que é um anticristo? O anti, ele é o contrário, né? Então, para qualquer coisa que você colocar o anti, ele é o contra, né? É aquele que trabalha contra. Então, irmãos, muitos trabalham contra Cristo. E o problema está naqueles que trabalham contra Cristo sem perceber, ou às vezes até percebem, mas não se importam, né? E enganam as pessoas, se enganam e enganam as pessoas, desviando-as de Cristo, afastando-as de Cristo. E isso é um pecado muito grande, né? Porque isso vai trazer morte, e a pior morte que existe, né? Que é quando alguém se desvia da fé. Aqui, por que eu trouxe esse texto aqui? Vai fazer sentido lá na frente, né? Então aqui em João 8, no início do capítulo, o Senhor Jesus, ele interfere em um ato da lei. A mulher ela é pega em adultério, e eles trazem justamente uma referência da lei, porque eles perceberam que o Senhor Jesus pregava algo novo, não era a lei que o Senhor Jesus pregava. Então o Senhor Jesus, ali naquele momento, ele convence aqueles homens, né, usando algumas palavras ali, ele concorda com eles, né? Olha, então vocês querem cumprir a lei de Moisés? Então quem for o primeiro que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a lei também fala sobre isso, né? Fala sobre o julgamento, como que tem que ser feito. E ali eles soltaram as pedras. O Senhor Jesus falou, não te condeno, vai e não peques mais. E aqueles homens viram isso tudo. Nesse momento, aqui no verso 30, já havia havido uma conversa entre Jesus e os seus contrários, né? Aqueles que estavam ali para o testar, para o acusar, para tentar de alguma maneira fazer com que o Senhor Jesus fosse morto. Mas na conversa, o que o Senhor Jesus disse convenceu alguns, é o que diz o verso 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Então ele disse para os judeus que criam nele. Eles se converteram nesse momento aqui. Por um momento eles ouviram Jesus e creram no que o Senhor Jesus falou. E o Senhor Jesus falou para eles, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E, irmãos, esses homens se reuniram para acusar o Senhor Jesus, para encontrar uma falha nele e o matar. O Senhor Jesus prega, anuncia a verdade, alguns creem. Ele fala, vocês que creram, permaneçam na minha palavra, para ser os meus discípulos, meus alunos, e vocês conhecerão a verdade. Os judeus não tinham a verdade. E o Senhor Jesus falou, permaneçam na minha palavra, para vocês conhecerem a verdade. Esses homens que perseguiam o Senhor Jesus, eles eram mestres da lei, e não conheciam a verdade. Isso está claro nesse texto. No capítulo 9, é aquela revelação também tão grande, né? O Senhor Jesus conversa com aquele homem que é cego de nascença, cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos do cego, manda ele se lavar no tanque chamado o enviado, e ele se lava no enviado. Então o Senhor Jesus ele faz algo ali de propósito, que sai da boca de Jesus, tira a cegueira do homem, né? O homem é lavado naquele que foi enviado, e fica são, e passa a crer, passa a enxergar. E nesse momento aqui, continua a perseguição. Os homens entram em embate ali e falam para aquele homem, olha, agradeça a Deus, viu? Não agradeça a esse homem aí, não. Ele é pecador. Deem glória a Deus, viu? Pelo que aconteceu. Porque esse milagre aí, a gente já estava discutindo aqui, debatemos, ninguém sabe o que aconteceu, mas por certo não foi esse homem aí não, porque esse homem é pecador. E o homem começa a falar de Jesus e ele fala, ó, discípulo de Jesus sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Então os irmãos percebem claramente, os judeus têm um Senhor, uma doutrina, uma fé. Jesus prega outro Senhor, outra doutrina, outra fé.
não é? Na sequência, aqui vamos ler a partir do verso 35, o Senhor Jesus se revela ao homem cego, né? Que era cego de nascença, agora curado. Jesus ouviu, capítulo 9, verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. O que ele quis dizer aqui, irmãos? Que ele vai dar visão para os cegos e quem enxerga, então, não vai ter visão? Literalmente foi isso que ele disse. Mas ele estava falando em parábolas, em figuras. Ele estava dizendo o quê? As pessoas que acham que enxergam alguma coisa, as pessoas são cheias de si, vão permanecer cheias de si, não vão conhecer nada e não vão enxergar nada. Mas aqueles que são humildes, que dizem, eu preciso porque eu não enxergo, esses vão ver. É isso que ele está dizendo. Né? Verso 40, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês acham que conhecem alguma coisa. Se vocês falassem assim, Senhor, me ensina, eu preciso aprender. Eu não conheço a verdade. Mas vocês já têm uma verdade. Vocês já têm uma palavra. Vocês já têm um Senhor. Então, o que eu mostro para vocês, vocês não se interessam, vocês não querem saber. Então, vocês continuam sem enxergar a verdade. Em outras palavras, é isso que o Senhor Jesus disse. Até hoje, os crentes leem esse texto e não veem isso. Está escrito isso. O Senhor Jesus está ensinando isso. No capítulo 10, no início aqui do capítulo, né? Ele está explicando aqui o que ele disse em parábolas. No capítulo 7, ele diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das... Pois é, a porta das ovelhas veio só em Jesus. Antes não tinha porta de ovelhas. Não é? Verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos antes de Jesus. Todos que vieram antes de Jesus. Aí existe sempre aquela pergunta, todos quem? Para eu responder essa pergunta, eu olho primeiro para Jesus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Todos quanto vieram antes dele são ladrões? São falsos. Ponto, é isso. Quem é Jesus? Jesus é um profeta? Tem gente que diz que Jesus é um profeta. Aí é um problema, porque a pessoa não vai conseguir ver o que está escrito. Quem acha que Jesus é só o filho de Maria? Que diferença faz quem veio antes dele? Agora, se eu olho para Jesus e Jesus é Deus, se eu olho para a porta das ovelhas e falo todas as outras portas eram falsas, essa porta é verdadeira. Então não tem como, é um texto muito claro. O Senhor Jesus está dizendo, olha, antes de mim, apaga, esquece. É a partir de mim, eu que sou a porta. E na sequência aqui, vamos virar a página, ou talvez seja na mesma página, né, dos irmãos. Verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha? Ninguém as arrebatará da minha mão. Então os irmãos estão percebendo? Então, irmãos, vamos voltar aqui no texto? Perdão. E dou-lhes, verso 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são um. Então ele está dizendo o que para os judeus? Olha, vocês estão insistindo, vocês querem que eu fale para vocês que eu sou o Messias que vocês estão esperando. E vocês deviam observar as obras para vocês verem que eu e o Pai, que eu faço aquilo que o Pai faz. O Senhor Jesus nunca veio para ser o Messias que os judeus queriam e esperavam. O Senhor Jesus veio trazendo o Evangelho, um novo testamento, uma nova mensagem, as boas novas do Pai, do reino. Veio trazer a verdade. Então ele está dizendo o que para eles? Vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Então, o que isso significa, irmãos? Enquanto as pessoas não se colocarem
por discípulo de Jesus, como nós lemos lá no capítulo 8. Ó, vocês ouviram e creram no que eu estou dizendo agora. Então permaneçam me ouvindo. Permaneçam me ouvindo. Fiquem atentos no que eu estou falando. Se transformem em discípulos, em alunos meus. Vocês conhecerão a verdade vos libertará. Esses aqui, eles viam obras, eles viam as coisas que o Senhor Jesus falava, eles ficavam maravilhados, mas eles não se convertiam. Eles não davam um passo, eles não abaixavam a guarda, eles não reconheciam que eles precisavam de Jesus. Eles permaneciam ainda com o seu Senhor, com a sua fé. Eles permaneciam com o anticristo. Mas aquele que muda, aquele que olha para Jesus, que se converte e persevera na doutrina de Cristo, esse enxerga. Esse tem salvação, esse tem vida eterna. Então, ele diz, eu e o Pai somos um. Glória a Jesus. Então, irmãos, em Mateus 24, vamos lá? Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, enganaria. Lembra que nós lemos agora em João 10? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o que ele está dizendo aqui, que quem permanece no Evangelho, quem permanece na palavra, esse permanece como ovelha de Cristo, como discípulo, como ele disse, né? Permaneçam na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Verdadeiramente meus discípulos. Por que verdadeiramente meus discípulos? Porque muitos falam do nome de Jesus e não são verdadeiros discípulos de Jesus. Então, irmãos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem permanece na palavra de Cristo, ele permanece debaixo do poder do Evangelho, do poder de Deus. E ninguém tem poder de arrebatar da mão do Pai. Mas a pessoa toma posse de um falso evangelho. Não é? Como está escrito aqui, ó, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. As pessoas fazem muitos sinais mesmo, mas os irmãos vão ver que está longe do evangelho os sinais. São sinais para enganar aqueles que buscam coisas longe do evangelho. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse ninguém arrebata das mãos de Cristo. Ninguém arrebata da mão do Pai. Glória a Jesus. Então, irmãos, esse texto aqui, né, é um texto que está falando é uma previsão, né, da queda ali de Jerusalém, no ano 70, e fala também da sua segunda vinda. Não é? É um texto composto, está falando de dois assuntos, né? Glória a Jesus. E fala dos falsos profetas, novamente. Né? Então, o Senhor Jesus falou algumas vezes dos falsos profetas, que enganaria muitos. Né? E todo aquele que prega uma palavra que conduz a pessoa a se afastar de Cristo, ele é um anticristo. O falso profeta, ele é um anticristo. Um falso mestre. Não precisa nem ser profeta. Alguém que ensina alguma lição, alguma doutrina, que convence a pessoa a se afastar de Jesus, a se distanciar de Jesus, de alguma forma. Essa pessoa é o anticristo. Não, mas ela fala bem de Jesus. Não, ela nem toca no nome de Jesus, ela só está ensinando. Isso aqui é só uma filosofia. Isso aqui é só uma filosofia de vida. Isso daqui é só um estilo de vida. Isso aqui não é nem religião. Mas tira a pessoa do foco de Cristo, afasta a pessoa da convivência com os irmãos, da convivência com a palavra, do crescimento da palavra, torna a pessoa vulnerável. A pessoa está trabalhando como um anticristo. O que o Senhor Jesus nos ensina? Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que o Senhor Jesus mandou? Eu olho o que o Senhor Jesus mandou e eu vou ensinar o que o Senhor Jesus mandou. Eu não vou ensinar nada além do que o Senhor Jesus mandou. Eu não vou abrir a Bíblia em Salmo, nem em Provérbios.
e nem nada da lição do Velho Testamento para servir de doutrina para um discípulo de Jesus. Porque se eu fizer isso, eu estou saindo daquilo que Jesus mandou. O Senhor Jesus não mandou eu ler Salmos. O Senhor Jesus não mandou nada disso. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio revelando o Pai. Ele veio trazendo a palavra do Pai e fala: vocês não conhecem meu Pai e nem a mim. Se vocês conhecerem a mim, aí vocês vão conhecer o Pai. E a palavra que eu prego não é minha, é do Pai. Ou seja, vocês não conhecem a minha palavra, aprendam a minha palavra. Então a mensagem que o Senhor Jesus deu para os discípulos é: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O Senhor Jesus Cristo deu uma lição bem clara para os discípulos. Pregar o Evangelho. E aí, quando eu pego o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, né, os Evangelhos mostram as coisas que Jesus ensinou, o que ele viveu. E quando eu olho para as cartas, eu não vejo nas cartas eles ensinarem outra coisa senão o Evangelho. A palavra da cruz, o negar-se a si mesmo. Eu não vejo outra coisa. De vez em quando eu vejo o apóstolo Paulo corrigindo as igrejas que estavam se desviando da fé, voltando para o judaísmo. Nós percebemos que os discípulos, né, na sua vida, pregando o Evangelho, buscaram fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou. Agora vamos lá para 1 de João. Primeira carta de João. Depois de Hebreus, depois de Tiago, Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 18. Diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Glória a Jesus. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Glória a Jesus. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da... Só vou dar uma pausa aqui, antes que eu esqueça, né? Saíram de nós, porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Irmãos, toda religião, quando alguém sai da fé, muitas vezes quando a pessoa fica ofendida, magoada, porque saiu, porque deixou, quer usar esse texto. Aqui o apóstolo João está falando de apostatar da fé, de deixar Cristo, não de deixar uma religião. Muitos que são acusados usando esse texto, quando você vai olhar a fé daquela religião, ela está longe de Cristo. Ela não apostatou naquele momento, e aquele que saiu também não é um apóstata, porque só pode ser o apóstata quem tem fé, quem é da fé. Quem persevera na doutrina de Cristo. Quando se fala em apostasia, se fala em alguém que está na fé, que crê na palavra do Evangelho, pregada por Jesus Cristo, que permanece na sua doutrina, e aí abandona essa fé. Ele se torna um apóstata. Mas muitos não conheceram Jesus, como podem ter apostatado da fé? Se apostataram de uma fé, mas não quer dizer que é a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. Que isso tem que ficar bem claro, né, irmãos? E ele diz na sequência, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Ah, mas muita gente confessa o Filho, então esse tem o Pai. Não é isso que ele está ensinando, irmãos. Aqui eu tenho que considerar que ele está falando de uma igreja que permanece no Evangelho. Eu tenho que considerar isso. Existem igrejas que nem confessam Jesus como Deus. Dizem que ele é um Deus. Alguns chamam ele de profeta, o Senhor Jesus, que ele é um profeta. Não é isso? Ou que ele é só filho de Deus. Mas Deus mesmo ele não é. Anticristo. João está dizendo que ele é anticristo, que está falando, que está afirmando isso. Mas uma igreja que permanece no Evangelho, uma igreja que confessa, que crê que Jesus é o próprio Deus, é o Cristo, né? Esse tem o Pai e o Filho, é o que ele está dizendo. Verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Então, aqui é que faz toda a diferença.
Então eles ouviram algo. Permaneçam naquilo que vocês ouviram. O que foi que eles ouviram? Será que eles ouviram o judaísmo? Será que João levou o evangelho para eles ou levou o judaísmo para eles com o evangelho? Levou o evangelho. Então ele está dizendo o quê? Permaneçam no evangelho. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é uma afirmação de João, certo? Verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Que unção é essa? O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. É ele que ensina vocês. Então o cuidado dele aqui, qual que é? Não aceita qualquer mestre vir aqui ensinar qualquer coisa para vocês. Não precisam aprender mais nada de ninguém. Vocês não ouviram a palavra do Evangelho? Fiquem firmes nisso. Por quê? Porque nesse tempo aqui estava uma onda de heresia. A gente percebe na carta de João, ele combatendo com alguns que pregavam que Jesus não veio em carne. Não é? Então é uma preocupação, um zelo com a igreja que ele está tendo. Verso 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua... Permanecer em quem, irmãos? Nele. Nele quem? Em Jesus. Não foi o que ele falou lá em João 1:8? Permaneçam na minha palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles já tinham conhecido Jesus. Então permaneçam em Jesus. Se sabeis que ele é justo, sabeis que tudo que ele pratica, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glória a Jesus. Vamos pular para o capítulo 4 aqui, irmãos, verso 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está. Então, os irmãos percebem que nesse período aqui a igreja estava passando por um perigo. Haviam grupos pregando que Jesus não veio em carne. Então, o que tinha de grande diferença ali? Tinham povos que pregavam o evangelho, mas havia uma diferença neles. Tinha um que falava que Jesus veio em carne, que morreu mesmo, que padeceu na cruz, que foi crucificado, que ressuscitou. E tinha um povo que falava de Jesus, mas não acreditava nisso. Acreditava que Jesus era um espírito, que o Senhor Jesus não veio em carne. Né? Então, para nós, isso não é suficiente. Hoje, existem tantas variações de Cristo, de doutrinas, que não é tão simples assim. Ah, não, ele prega que Jesus veio em espírito, então esse tem a Deus. Hoje já não serve mais. Nessa época aqui, ainda era uma forma de identificar uma igreja verdadeira. Então, irmãos, não sei se os irmãos estão entendendo. Hoje em dia existe tanta heresia e tanto anticristo que não é suficiente, porque existem vários outros erros, enganos. Nessa época mesmo, o apóstolo Paulo teve que corrigir Gálatas, porque irmãos entraram lá, falavam de Jesus, mas diziam assim, olha, vocês precisam ser circuncidados. Não é? Então, os irmãos percebem que desviar as pessoas de Jesus é um problema desde sempre. Quem faz isso é o diabo. Usa as pessoas para desviar aqueles que são de Cristo, para que não perseverem na doutrina de Cristo e não tenham a vida eterna e não conheçam a verdade e não sejam libertos. Então, irmãos, ele diz assim na sequência, verso 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, e por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então eu tenho que ficar com a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. A mensagem da multidão, do mundo,
é o que todo mundo ouve, é o que todo mundo aceita. Não é? E a palavra nos mostra claramente que nós devemos permanecer na palavra do Evangelho. No capítulo único, né, da segunda epístola de João, é a segunda epístola de João, irmãos. Esse texto aqui é muito importante, né, irmãos? Vamos, a partir do verso 7, é o capítulo porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Era um problema da época ou não era? Era. Tinha com certeza uma multidão pregando o contrário. Então ele está dizendo, é o anticristo que está fazendo isso. Não é? Verso 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, o cuidado era tão grande. Olha, não tenham comunhão com gente que prega o contrário da fé de vocês. Esse era o cuidado que ele estava tendo com esses irmãos. Por quê? Porque todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É aquele que vai além. Tem a palavra de Jesus, mas ela é cruz, é uma palavra simples demais, é negar-se a si mesmo, é sofrer o dano, é amar o próximo, é não fazer a vontade da carne dos pensamentos, é não ser conduzido por sonhos, por vontade própria. Isso não agrada. E vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui uma mensagem motivacional aqui. Pega aí um texto de Davi, vamos mostrar ele pequenininho vencendo o gigante. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a história de José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi tratado como nada, depois foi exaltado. O povo precisa disso. O povo está no pó, ele precisa ser exaltado. Esse povo precisa de uma palavra de ânimo. Vamos pegar a história de José, de Gideão. Vamos pegar a história do povo entrando, destruindo 7 nações. Não é? Vamos ver a história. O anjo do Senhor ia na frente matando com a espada. Isso é prevaricar, é ir além. E quem faz isso não tem a Deus, não tem nem o Pai nem o Filho. Jesus não mandou fazer isso. Então, anticristo está aí, e desde sempre está aí. Afastando as pessoas de Cristo, colocando outro entendimento. Fazendo com que as pessoas não conheçam a verdade e não sejam libertas. A verdade que liberta é Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Glória a Jesus. Então, irmão, segundo Tessalonicenses, para a gente encerrar, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, aqui fica mais claro que se fala de alguém especial. É alguém em especial. Alguém que virá com a eficácia de Satanás, vai enganar muita gente, mas não todos. Vai enganar aqueles que não receberam a verdade, não é? Ó, verso 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E que amor da verdade é esse? É o Evangelho. Não receberam o Evangelho. Vão ouvir qualquer coisa. O cristão deve ouvir qualquer coisa. Então, o cristão verdadeiro não tem que ficar preocupado com o anticristo, com esse tal aqui, que é segundo a eficácia de Satanás,
Porque ele persevera no evangelho. Qualquer ladainha que eu ouvir, ele fala, opa, isso aí não é de Jesus. Ah, fala bonito, faz coisas grandiosas, mas esse cara aí não me engana não. Porque essa palavra aí não é a de Jesus. É outra palavra, é outro Senhor, é outra doutrina, não é a doutrina de Cristo, tô fora. Vocês que caem na ladainha, na conversa desse homem, porque eu não vou cair. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor? Então, como que foi que eu criei em Jesus, que você creu em Jesus, e todos aqueles que perseveram na doutrina de Jesus receberam? Foi pelo Evangelho. Creram como? Pelo Evangelho. Não foi por qualquer outra coisa. Está bem claro aqui. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Ele deixou claro aqui, lembrem do que vocês aprenderam e vivam segundo as epístolas que nós mandamos. Não é? Então os irmãos percebem que existe uma palavra, existe um caminho, existe sempre uma orientação. Permanecer em Jesus, permanecer no Evangelho, perseverar nisso. Fora disso, é mensagem do anticristo. Fora de Jesus, é uma mensagem que não é a mensagem de Jesus. Vai te fazer mal, vai te afastar de Jesus. Então nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Palavra de fé, quer buscar entendimento espiritual? Jesus. Evangelho, Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos agradecer, irmãos? Em nome de Jesus?